Olá, meus amigos, mais uma vez, muito boa tarde. Sou eu, o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez. Primeiro, para agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like e seu dislike. Muito obrigado mesmo. Obrigado aos 396 amigos que eu conquistei. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreva no meu canal. E peça para um amigo, para uma amiga, para se inscrever. Me ajude, me ajude. Você me ajuda muito, dando seu like, assistindo aos meus vídeos e pedindo para que um amigo seu ou amiga se inscreva, me ajudando. Bom, meus amigos, minhas amigas, me preocupa demais a situação do Brasil. Já várias vezes, né, vocês, nos 402 vídeos, eu acho que eu tenho, já 400 e poucos, eu acho que deles uns 5 ou 10 eu falo sobre a preocupação do Brasil com relação à indústria. E realmente, um país que não tem indústria, um país que está fracassado, um país que não tem como ir para frente, né? Você vê, o Brasil nunca teve uma preocupação com o fortalecimento da indústria, porque desde essa herança, eu não gosto dessa palavra maldita, peço desculpas, herança portuguesa, eles vieram para cá, né, 1500 descobriram o Brasil, não deram muita bola, em 1530 voltaram, aí acharam bom, aí começaram a levar o pau-brasil, o pau que dava coco, né, que fazia... aí depois o pau-brasil entrou na decadência, ele foi para cana-de-açúcar, o Brasil só exportava um produto, cana-de-açúcar. Né? Aí depois veio o ouro, aí vem, já na década de 40, 30 e 40, a questão da borracha, o Brasil exportando o látex lá do Amazonas. Aí com a crise, né, de 29, nos Estados Unidos vem a crise, aí começa a crise do café. O Brasil sempre é monocultura, né? Monocultura. E nós não tivemos um pouquinho avanço da indústria nos anos 40 e 50, né, com Juscelino Kubitschek, traz a indústria automobilística, cria-se Volta Redonda, né, a própria Petrobras na década de 40 e 50. E o Brasil estagnou. A indústria brasileira ela não consegue deslanchar. E nós estamos, de novo, contando com uma situação de monocultura, que é o agronegócio. Ah, Antônio, você implica com o agronegócio. Não, eu não sou contra o agronegócio. Muito pelo contrário, eu acho que o agronegócio tem tudo para ser um grande potencial da economia brasileira, mas não é só o agronegócio. Porque quando a terra cansar, quando outros países começarem a desenvolver a agricultura, como a Ucrânia, que um dia ela sai dessa guerra, ou volta para a Rússia, né, e vai gerando, a própria Argentina também vai sair dessa crise, se Deus quiser. A Argentina é um grande produtor agrícola, os próprios Estados Unidos é um estado de muita produção agrícola. Então, o Brasil não pode ficar nessa coisa de só exportar minério de ferro, né? A gente exporta ferro bruto, bauxita, que gera o alumínio, vai o ouro, contrabando de ouro, principalmente da Amazônia. É um negócio louco, que a Amazonas é entregue à Amazônia. O governo brasileiro entregou a Amazônia aos bandidos, ao crime organizado. Não tem uma fiscalização no Amazonas. Então, o tráfico de droga, de ouro que tem do Amazonas é uma coisa assustadora. O Brasil não se preocupa, porque o Estado brasileiro não faz presença na Amazonas, né? A gente vê que o Amazonas está abandonado. Tem a ministra do Meio Ambiente que tenta salvar a Amazônia, mas ela sozinha não vai fazer nada, porque não tem uma estrutura de governo, de ministério, para ter uma fiscalização séria e honesta nas fronteiras do nosso país. Porque o Estado brasileiro está falido, o Estado brasileiro está ausente, não tem presença de Estado no Brasil. O Estado está sendo um Estado de ficção, como você vê, o meu tema não é esse. Você vê o crime organizado do Rio de Janeiro, de São Paulo, é quem está dominando, né? Você vê os bandidos fazendo conferências via celular dos presídios. Isso não é possível. Isso me lembra a Colômbia, de Pablo Escobar, né? Que fazia lá, que ele mandou construir uma cadeia para ele, né? Eu não vou entrar no detalhe da Colômbia. O Rio de Janeiro virou uma cidade, Cali na Colômbia, com Bogotá, porque o Rio de Janeiro perdeu o controle. O governador Castro, por mais esforço que ele faça, ele não vai dar conta. O governo federal tem que tomar as rédeas da segurança pública no Brasil. Nós não temos isso. O governo não tem esse propósito, né? A governadora de Pernambuco reclamando,
dos principais, do estado que tem maior preocupação, né? O pior sistema carcerário do Brasil é Pernambuco. E a governadora fala, o governo federal não investe, mas o governo não tem dinheiro para investir em infraestrutura. O dinheiro do Brasil é para pagar a Arthur Lira, né? Para a propina que a Arthur Lira cobra para aprovar um projeto de lei na Câmara, para satisfazer o Centrão, para entregar. Essa é a realidade. Então o Brasil vive uma situação muito difícil. E me preocupo porque eu estava no jornal O Estadão, né? Segundo dados divulgados, né, pelo Estadão, deixa eu me posicionar, agora eu vou entrar no assunto, na edição eletrônica de 10, né, de outubro, do corrente, né, com o título assim, falta indústria na balança comercial, né? O Brasil, para você ter uma ideia, segundo a informação, outro que me preocupa, o Brasil de janeiro a setembro desse ano obteve um saldo de 71 bilhões de dólares, um saldo comercial, ou seja, ele está exportando mais do que importando. Isso é positivo, né? 71 bilhões de dólares de saldo, isso é uma boa, ele exporta mais, isso é um sinal bom de um país, quando você exporta mais do que importa. O que acontece? Teve um aumento de um acréscimo de 16% nesse saldo em relação ao ano anterior. Isso é positivo? Muito positivo. Mas acontece o seguinte, 95%, claro que eu estou chutando, é do agronegócio. É milho, soja e minério de ferro. Cadê a indústria? Cadê a máquina? Cadê o nosso equipamento? Cadê a caixa de papelão? Cadê o produto industrializado? Não tem. Né? Aí nossa indústria respondia com 50% desse saldo, tá? Antigamente, lá nos anos 60, 70, 50% dessas exportações era o saldo da indústria, principalmente da atividade principal de máquinas e equipamentos. O Brasil era um país que tinha uma construção de máquinas e equipamentos. Nós tínhamos as montadoras de veículos, né, que tinham todo, mas se fabricava outros tipos de máquinas. O Brasil parou com isso. Parou por quê? Porque não tem política industrial. Né? Eu não sei quem está errado. Você vê, antigamente o forte de São Paulo era a Fiesp. O que você ouve falar da Fiesp? Você falava-se da Fiesp quase todo dia. A Fiesp, hoje, acho que o presidente da Fiesp não é um empresário do setor industrial. É de ser um headhunter ou um CEO, como eles chamam, e contrataram lá e disse, olha, toma, sei, 30, 40, 200 mil por mês para você administrar a Fiesp. Porque tá lá, eu sei que o presidente da Fiesp é o filho do ex-vice-presidente do governo Lula. Então, mas ele está numa oposição muito grande, sofreu um processo de impeachment. Mas então o que acontece? Esse gargalo de economia do Brasil, que a indústria não despenca, não deslancha, não despenca, já despencou, ela já caiu. A indústria brasileira hoje não corresponde mais nada. Isso gera o quê? Um país empobrecido, um país que não tem tecnologia, um país que não tem indústria, é um país pobre. Nós não podemos ficar satisfeitos somente exportando soja, milho, algodão. Não, gente, a gente tem que lutar para produzir bens de capital, bens, máquinas e equipamentos. Indústria, nós não podemos ficar como ficamos refém na época da pandemia. Nós não tínhamos insumos, produto para fazer a nossa vacina. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter uma das melhores universidades que nós temos no país, está numa greve porque os alunos estão pedindo para contratar professores que não têm. Onde é que se viu? O Brasil caminha para uma tragédia humana. Isso é muito triste, porque o governo não se preocupa em fazer uma coisa. Você vê em maio o vice-presidente da República e o ministro, ministro da Ministério da Indústria e Comércio, né, que é o Geraldo Alckmin, publicou junto com Lula um artigo belíssimo no do Estadão e nos principais jornais do país sobre o projeto de indústria. Até agora não saiu do papel. Porque o governo Lula está no 10º mês de governo, quase completando um ano. O que o governo Lula fez para melhorar? Tudo ele põe no PAC, mas cadê o dinheiro para promover o PAC? Tomara que eu esteja errado. Eu quero que as obras do PAC estejam 100% de funcionamento, mas não estão, a gente sabe que não está. Né? E agora tem um governo preocupado com a segurança pública. Por que essa violência toda, gente? Essa violência no Brasil é falta de
emprego, as pessoas subemprego, as pessoas que vendem com carrinho de picolé, o tal do empreendedorismo, que é uma enganação. Essa coisa, todo mundo é empreendedor é o vendedor de pipoca. Com todo respeito ao vendedor de pipoca, com todo respeito ao vendedor de picolé, com todo respeito, mas isso não é profissão. O povo tem que estudar, tem que ir para a academia, pensar o país, desenvolver. Não é ficar nesses amontoados urbanos que nós temos, cidades paupérrimas, o povo vivendo quase de migalhas, esperando Bolsa Família para ser feliz. Eu não quero esse país, esse não é o país do meu sonho. O país do meu sonho é um país que investe em educação, um país que investe em tecnologia, um país que você vê, o Brasil não pode viver nessa pandemia que nós estamos vivendo de violência. Essa violência é consequência da falta de infraestrutura. O governo perdeu o controle da situação, porque não investiu em educação. O Brasil, no ramo entre os 200 países mais violentos do mundo, o Brasil está no rabo da fila, no fim está lá no centésimo, quase de 200, o Brasil está no 190, para ser mais exato. Eu esqueci como é centésimo, 99ª posição. O ranking do Brasil é o pior do mundo, o país mais violento do mundo. Por quê? Porque falta educação, falta indústria. Você não pode. Eu me lembro que eu fazia, no tempo que eu era estudante, com 20 anos lá no Rio de Janeiro, eu mandava uma carta para o Senac, pedindo para um curso. Eles me mandavam cursos completos. Eu fiz muito curso de datilografia, de recursos humanos, de administração do pessoal. A gente fazia belíssimos cursos no Senai, no Senac. Cadê esses cursos hoje? Não existem mais. O Senac está nas grandes capitais, mas virou quase uma elite. O povo trabalhador, o Sesc, por exemplo, uma cidade como Santa Cruz de Capibaribe, que é uma cidade industrial, onde todo mundo tem uma máquina de costura, onde todo mundo desenha, onde todo mundo pinta um vestido, onde todo mundo pinta, enfim, costura, corta a linha. Não tem um Senai, um Senac para preparar esse povo. Mas isso é falta de quê? Falta de política de governo. Falta de incentivo para a indústria. Nós não temos uma cidade como Santa Cruz de Capibaribe, ela já era para ter um processo maior na indústria, mas é muito mecânico, é muito pessoal, é muito pequeno vendedor, porque o governo é ausente, a ausência do Estado. O Estado de Pernambuco ele só vem aqui para cobrar imposto. O governo de Pernambuco não se faz presente em momento algum em Santa Cruz de Capibaribe. Agora, para cobrar imposto, ele vem. Por quê? Porque faz parte da arrecadação. Você vê o governo Lula, com todo respeito, não estou fazendo crítica ao governo Lula, mas o governo Lula quer resolver a questão do déficit público pela receita. A gente não ouve o presidente Lula falar em cortar gastos, em fazer um processo de reengenharia na administração pública. 90% da receita, da arrecadação está comprometida com as despesas ordinárias, as despesas do dia a dia. Qual é a despesa do Estado? A administração do pessoal, o custo do pessoal, aposentadoria e pensão. De cada R$100, 90 reais está comprometido. Sobra o quê para fazer investimento? O governo autoriza, o Senado autoriza o governo cortar gasto na saúde. Mas, pelo amor de Deus, nós já temos um povo morrendo na fila, 5, 10 mil pessoas na fila para fazer uma cirurgia no SUS. O SUS não atende aqui no Nordeste. Aqui em Itacoaritinga do Norte, Santa Cruz de Capibaribe, nessa região não existe. Você vai para um hospital que é um matadouro, lá em Caruaru, o Hospital Regional de Caruaru. Quando você dá uma sorte de um operar, tem gente que se opera lá, tem gente esperando a operação há 1 ano, 2 anos. O SUS não faz cirurgia. Mas você é muito crítico. Eu sou crítico, porque a gente tem que as prefeituras o sistema de saúde ele funciona porque as prefeituras têm que estar na frente fazendo. Acontece que as prefeituras não querem dar saúde ao povo. Então o que eles fazem? Eles tiram o povo dos hospitais, o povo morre à míngua. Quando vai? Porque tem muita gente que vive às custas do pobre, transferindo pessoas humildes, pessoas que não têm condições de pagar uma cirurgia, mas pagam 10 mil, 20 mil em hospitais particulares conveniados com o SUS, mas que não operam pelo SUS, mas se você paga, tem operação. Esse é o país que eu não quero.
mas esse é o país que eu vivo. Por quê? Porque parou de investir na indústria, parou de incentivar a educação. Um povo que não pensa, um povo que não se preocupa com a educação, o povo não se preocupa com a administração pública. E a gente precisa botar esse país no eixo, acertar esse país. Porque, gente, quando a gente se omite, quem vai pagar a conta são os nossos filhos, os nossos netos. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. E eu sou brasileiro, eu penso no país. Eu quero que a futura geração do país seja uma futura feliz, uma geração que tenha futuro, uma geração que não tenha o esforço que eu tive que fazer. Depois de 20 anos que eu fui para a escola, que eu não tive oportunidade de estudar quando eu era criança. Porque eu era uma criança faminta, uma criança da seca, uma criança no Nordeste, pior do que é hoje. Porque não tinha, naquele tempo lá que eu nasci, não tinha o Bolsa Família, nem tinha a chamada aposentadoria do trabalhador rural. Graças a Deus, na década de 70, o governo criou a aposentadoria rural e melhorou muitas condições do povo nordestino. Mas a fome predominava, porque não tinha Estado. Do mesmo modo que hoje, no século XXI, nós não temos Estado, nós não temos nem prefeito, nós não temos governadora, nem temos presidente da República. O Brasil é um país que não tem governo. O governo governa o orçamento para pagar para a Câmara Federal votar projeto de lei. Isso é uma vergonha. E aí a nossa indústria caindo aos pedaços. Agora, quando não tiver mais controle, como perdemos o controle da violência no Rio de Janeiro, não adianta ficar com conversa fiada, o governo federal vai mandar a Força-Tarefa, Segurança Nacional, Polícia Rodoviária Federal tomar conta da Avenida Brasil. Isso é balela. Não vai, a Polícia Federal não vai resolver o problema da Avenida Brasil, e nem Força Nacional, Polícia Nacional, Força de Segurança Nacional vai resolver o problema do Rio de Janeiro, porque o que falta no Rio de Janeiro é política de Estado, que o Estado não se faz presente há muitos anos, e isso aí é consequência da falta de indústria, da falta de desenvolvimento, da falta de projeto para gerar emprego, gerar educação, gerar bem-estar a toda a população. Ok, gente, muito obrigado, desculpa tomar o tempo de vocês, mas é necessário, e essa é a minha preocupação. O país tem que melhorar, e essa melhora só é possível se a sociedade tomar consciência da sua importância, do seu dever, votar com mais responsabilidade e cobrar dos dirigentes, dos prefeitos, dos vereadores, do governador, da governadora, do presidente da República, e dos nossos deputados federais e nossos senadores. Temos que apertar, porque eles estão lá para isso, não para se beneficiar. Política não é para tornar político rico. Um ex-prefeito, ele entra pobre no município e sai rico. Temos que acabar com essa cultura. Política não é para tornar rico aqueles que entram oportunistamente para a política. Vereador não é para ficar rico. Vereador é para trabalhar. A política é feita para trazer melhoria para todos e não para meia dúzia de pessoas que se completam do Estado para em benefício para si. Ok? Muito obrigado, basta a gente refletir sobre isso.